A paz, meus queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho. Amém, queridos? Vamos fazer a nossa oração. Feche seus olhos, se for possível. Meu Pai querido, em nome de Jesus, nós entramos na sua presença mais uma vez, Pai, para te exaltar, para te bendizer, Senhor, para declarar, Pai querido, que nós somos teus servos, Pai, e queremos aprender, Senhor, mais de ti, Senhor. Queremos aprender a te servir, a te honrar, a te glorificar, Senhor. Queremos, Pai, viver os teus sonhos para as nossas vidas, estar no centro da sua vontade, Pai. Meu Pai querido, o que o Senhor fez por nós é impagável, Pai. Por isso, Senhor, nós queremos, Pai, nos derramar na sua presença, Pai. Nós queremos, meu Deus querido, obedecer, Senhor, em cada palavra, crer em cada palavra, Pai. Por isso, Senhor, remove das nossas vidas aquilo que não vem de Ti, Senhor. Tira, meu Pai, a influência, Senhor amado, dos sentimentos, Pai. A influência externa, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, blinda a nossa mente, o nosso coração, Pai, para que nós possamos, Pai, ser completamente, inteiramente do Senhor, Pai. Perdoa-nos dos nossos pecados, Pai. Tem misericórdia, Pai, da minha vida, da vida dos teus filhos, Pai. Santifica-nos para a tua glória, Senhor amado. Oh, meu Pai querido, nós não somos nada sem Ti, e sem santidade, Pai, também nós não podemos entrar na Sua presença. Por isso nós precisamos do Seu perdão, da Sua misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Abençoa, meu Pai, o Teu povo, a Tua igreja, o Ministério Alicerce, Pai. Cada membro desse ministério, Pai, abençoa esse programa, Pai. Cada irmão, irmã, Pai, que assistem, acompanham, Senhor, esse programa, Senhor, porque tem fome, tem sede de Ti, Senhor, porque querem aprender mais de Ti, Senhor. Revela seu Filho Jesus Cristo em cada coração, Pai. Dá entendimento à tua igreja, fortalece, Pai. Levanta, meu Deus, grandes homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, Pai. Pessoas, Pai, cheias, Pai, da sua presença, que são alicerçadas no teu amor, Pai, provadas, Pai querido, aperfeiçoadas, Pai, no teu amor, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa o Ministério Alicerce, abençoa os de perto, os de longe, os pastores, aqueles que estão envolvidos diretamente na tua obra, Pai, e aqueles que também estão indiretamente, Pai. Abençoa, meu Pai querido, outros ministérios, Pai, os simpatizantes, Pai, que acompanham também, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, as suas casas, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, Pai querido. Abençoa a saúde do teu povo, meu Pai. Estende a sua mão para curar, para libertar, Senhor, para renovar, para fortalecer, Senhor. Faz milagres, maravilhas, sinais e prodígios, Pai querido. Abençoa, meu Pai, a igreja, Pai, do Senhor aqui nessa nação, no Brasil, Pai. Abençoa, meu Pai. Aviva a tua obra nesse lugar, Pai. Abençoa os ministérios, Pai. Remove, Pai, os lobos em forma de ovelhas, de cordeiros, Pai. Remove, Pai, em nome de Jesus, Pai. E abençoa, meu Pai, a tua igreja, meu Pai, esse que teme e treme diante de ti, que mesmo que erre, Pai, se arrepende, Pai, e não se afasta de ti. Senhor, abençoa, fortalece, Pai. E se há filhos teus endurecidos, Pai, quebra-os, Pai. Quebranta-os, Pai, mas não deixa se perder, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Verta o teu bálsamo sobre as feridas do teu povo, Pai. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa Jerusalém, Senhor amado. Abençoa a tua igreja espalhada no mundo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Os missionários, Pai, diáconos, obreiros, presbíteros, pastores. Abençoa, meu Pai querido, em nome de Jesus, os apóstolos, Pai. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, todos que estão investidos, cooperadores, Pai, aqueles que investem financeiramente, Pai, abençoa-os, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço. E com a autoridade que o Senhor me deu, Pai querido, eu abençoo a tua igreja. Queridos, sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Onde você estiver, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. E você que crê e recebe, diga amém, diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Toma posse, meus amados, dessa oração. Tomem posse dessa bênção. Em nome de Jesus. Peguem ali o copo com água para nós fazermos a oração também. Pega o copo com água. Quero pedir que você comente, que você curta essa live, né? Dê o like, o joinha ali. Fique à vontade para comentar. Quem não é inscrito, se inscreva, queridos, né? E compartilha, né? Compartilha com amigos ali. Em nome de Jesus. Tenho certeza que há pessoas que querem ouvir a palavra de Deus e não tem conhecimento desse canal, né? Nós estamos fazendo a leitura do livro dos Justos, queridos, tá? É um livro muito especial, um livro apócrifo, muito especial. Então, nós estamos aí no capítulo, acho que é o 11, hoje é o 12, né? Hoje é o 12, Não, hoje é o 11, se não me engano. 11º programa sobre o livro do Justo. Tem muita coisa pela frente ainda, queridos, né? E glória a Deus por isso.
Pegue ali o copo com água, levante aos céus. Papai, abençoa essa água que os teus filhos apresentam a ti, Senhor. Unge, transforma essa água, Pai, que é vida, Senhor, mas no remédio que eles precisam, para curar, para libertar, um operador de milagres na vida do teu servo, da tua serva. E quando essa pessoa beber dessa água, o milagre aconteça a favor da vida dela. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai, e eu te agradeço. Amém. Obrigado, Jesus. Podem beber, queridos. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Tomem posse da bênção em nome de Jesus. Deixa eu mandar um abraço para os nossos irmãos que nos acompanham sempre. Deus abençoe São Paulo, Sorocaba. Deus abençoe sempre conosco. Pontal do Paraná. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus Cristo, nossa igreja em Pontal. Deus abençoe Matinhos, nossa igreja em Matinhos, todos os nossos irmãos de Matinhos, de Guaratuba. Deus abençoe a nossa igreja, nossos irmãos em Guaratuba, aqui de Paranaguá. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe Santa Helena, Deus abençoe Curitiba, queridos, tá? Deus abençoe Foz do Iguaçu, aqui no Paraná. Deus abençoe Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. Deus abençoe Santa Catarina, os nossos irmãos que acompanham Santa Catarina. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Aonde mais? Nova York, Deus abençoe nossos irmãos de Nova York. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus, tá? Da onde você nos assiste, nos acompanha, sejam abençoados. Em nome de Jesus, se você puder colocar a cidade que você está acompanhando, coloque, tá, queridos? Vocês que assistem, tem muitas pessoas que elas não comentam. Se você puder, comente, queridos, né? Para eu saber que quem é você, que você está nos acompanhando, eu possa fazer uma oração mais específica a favor da sua vida, tá bom? Se você puder, quiser e puder, faça isso, tá? Se tiver outro motivo, fique em paz também, tá bom, queridos? É um desejo que eu tenho de saber quem tá. Desejo que eu diga, uma vontade que eu tenho é de saber quem está nos acompanhando, mas se não for possível, eu entendo também. O importante é que você está aí. Glória a Deus pela sua vida. Amém, meus amados. Vamos lá então, vamos começar a nossa leitura. Deixa eu ampliar aqui. Aí. Capítulo 22, hoje a partir do capítulo 22, né? A leitura do livro dos Justos, ou o livro de Jácer. Ismael retorna ao seu pai, com suas esposas e filhos, Abraão, e volta para Canaã. Faltou alguma coisa ali, né? Versículo 1. E Ismael então levantou-se e levou sua esposa, seus filhos e seu gado e tudo que pertencia a ele, e viajou de lá e foi para seu pai na terra dos filisteus. E Abraão relatou a seu filho Ismael que ocorrera com sua primeira esposa, de acordo com o que ela fez. E Ismael e os filhos ficaram por muitos dias com Abraão naquela terra. E Abraão habitou na terra dos filisteus por um longo tempo. E os dias foram passando, e passados 26 anos, Abraão com seus servos e todos os que pertenciam a ele partiram da terra dos filisteus. E, havendo percorrido uma grande distância, eles vieram para perto de Hebrom e permaneceram lá. E os servos de Abraão cavaram poços de água. E Abraão e todos os pertencentes a ele habitaram junto da água. E os servos de Abimeleque, rei dos filisteus, ouviram as novas de que os servos de Abraão haviam cavado poços de água nas fronteiras da terra. E eles vieram e brigaram com os servos de Abraão, e roubaram-lhe o poço grande que haviam cavado. E Abimeleque, rei dos filisteus, tendo ouvido falar desse assunto, veio a Abraão com Ficol, capitão do seu exército, e mais 20 dos seus homens. E Abimeleque falou a Abraão a respeito dos seus servos. E Abraão repreendeu Abimeleque sobre o bem de que seus servos lhe tinham roubado. E Abimeleque disse a Abraão: Vive o Senhor, que criou toda a terra. Não me fizeram ouvir do ato de que meus servos fizeram aos teus servos até esse dia. E Abraão tomou 7 cordeiros e os deu a Abimeleque, dizendo: Toma estes, eu te peço, ou peço-te, de minhas mãos, e que eles possam ser um testemunho para mim de que eu cavei esse poço. E Abimeleque tomou os 7 cordeiros que Abraão tinha dado a ele, pois ele tinha também lhe dado gado e manadas em abundância. E Abimeleque jurou a Abraão sobre o poço. Por isso se chamou aquele poço de Berseba. Então ali tem o motivo do nome de Berseba, né? Por causa do juramento. Pois ali tanto
juraram a respeito, né? Então, esse poço de Berseba é muito famoso, nós vamos ouvir muito sobre ele na Bíblia, né? E aqui tem o porquê desse nome, é muito interessante, né, queridos? E também na Bíblia, em Gênesis, também está escrito assim. E ambos fizeram aliança em Berseba. E se levantou Abimeleque com Ficol, o chefe do seu exército, e todos os seus homens, e eles voltaram para a terra dos filisteus. E Abraão e todos os pertencentes a ele habitaram em Berseba, e ele esteve naquela terra por muito tempo. Interessante que na época de Abraão, os filisteus, eles eram pacíficos, né? Eles eram amigos, né? Eles tinham aliança, melhor dizendo. Não é que eram amigos, mas tinham aliança. É claro que porque Deus fez, né, a maneira que fez com Abimeleque, né, a respeito da Sara, né? O sonho, o medo que ele tinha, eles entenderam que Deus andava com Abraão. Então eles queriam uma aliança porque eles queriam bênção. Eles sabiam que todo mundo sabia o que Deus é capaz de fazer, né? Que já tinha feito os testemunhos de Deus, né? Então eles queriam aliança, né, com esse Deus, né? Então respeitavam muito Abraão por causa de Deus, e glória a Deus por isso, né? Versículo 11, ó. E Abraão plantou um grande bosque em Berseba, e ele fez nele 4 entradas de frente para 4 lados da terra. Então fez 4 entradas para os 4 lados da terra, e plantou uma vinha, de modo que se um viajante viesse a Abraão, ele entraria qualquer entrada que estava em seu caminho e permaneceria lá, comeria e beberia e seria satisfeito e depois partiria. Então olha que interessante, queridos, algo muito especial, queridos, é a maneira de hospedar, de cuidar das pessoas, dos viajantes, queridos, né? Que sempre agradava a Deus. Você vê que em Sodoma e Gomorra, né, um dos problemas era justamente o que eles faziam, né, com as pessoas que desagradavam, com os viajantes, né? Então eles faziam mal a eles, e isso foi dito várias vezes, né? E foi dado como um dos motivos pela destruição daquelas cidades. A maneira que eles recebiam o viajante, né? E depois para os judeus, com Moisés, também vai ser dado dessa maneira, para eles cuidarem dos viajantes, né? Daqueles que não são natural da terra também. Por quê? Porque eles foram estrangeiros no Egito, né? Isso vai acontecer muito tempo depois. Mas Deus fala, olha, vocês também foram estrangeiros em outra terra, então vocês cuidem dos estrangeiros, né? Então tinha que deixar, por exemplo, parte do campo, né? Quando você colher, você não poderia recolher absolutamente tudo, mas tinha que deixar as beiras, as bordas, né, do campo, da plantação, para que o viajante, o órfão, a viúva pudessem passar ali e pegar e não ter fome na terra, né? É muito interessante isso. Versículo 11, e Abraão plantou um grande bosque em Berseba, e ele fez nele 4 entradas, tá? Aqui nós já lemos, né? Depois partiria. Versículo 12, pois a casa de Abraão estava sempre aberta para os filhos dos homens que passavam e tornavam a passar, que vinham diariamente para comer e beber na casa de Abraão. Hoje é tão difícil isso, né, queridos? É tão difícil. A gente ajuda, até tem o propósito de ajudar, às vezes é mais simples, né? A questão, por exemplo, de nós fazemos, agora não estamos fazendo mais, mas fizemos bastante, a questão de entregar alimentos para os moradores de rua, né, queridos? Alguns ali aceitavam Jesus, outros não queriam saber, mas alguns ali aceitavam Jesus, né? E muitos ali, eles eram receptivos, né? Tivemos também alguns problemas, algumas situações perigosas, mas o Abraão, interessante que o Abraão ali, ele abria as portas e sempre, né, da casa dele mesmo, não era só ele que ia, né, mas abria as portas de casa, pode entrar, vir comer, beber, se arrumar, vão embora, né, na hora que vocês quiserem, né. Chegou a plantar uma vinha, queridos, né, num bosque, ele plantou uma vinha para os viajantes em especial, né. Que interessante, hoje parece tão difícil, né, nós podermos fazer isso, a gente tem ajudado as pessoas conforme a gente pode, mas parece que de maneira particular, aquele, né, de maneira seletiva, né? Olha, esse nós entendemos pelo Espírito que precisa de ajuda, né? Esse não quer, esse quer, né? Mas parece que antigamente era um pouco diferente essa questão. Eu até entendo em parte, queridos, tá? Versículo 13, qualquer homem que tinha fome e viesse à casa de Abraão, Abraão lhe daria pão para que ele pudesse comer e beber e ficar satisfeito. E qualquer um que viesse nu à sua casa, ele iria vesti-lo com roupas que ele pudesse escolher, e dar-lhe ouro e prata, e dar a conhecer-lhe o Senhor que havia criado na terra. E assim fez Abraão
toda a sua vida, queridos. Olha que interessante isso, né? Então ele pagava, queridos, né? Cuidava do povo, pagava caro, até dava prata e ouro. Olha que interessante isso, né? Para quê? Pela oportunidade de poder falar de Deus, queridos, né? Isso é muito interessante. Eu tenho no meu coração, queridos, por exemplo, né? Quando alguém pede dinheiro, é uma oportunidade. Se chega alguém, você tem alguma coisa para dar? A gente sempre dá um jeito de dar alguma coisa, mas eu sempre peço, posso fazer uma oração? Normalmente nessa situação as pessoas não recusam. Tem caso de recusar, não, eu não quero oração. Mas normalmente as pessoas aceitam. Então é uma boa oportunidade de você orar, colocar a mão na cabeça e falar: Senhor, revela seu Filho Jesus Cristo no coração dessa pessoa. Abençoa essa pessoa em nome de Jesus. Amém, queridos? Então é uma boa oportunidade, né? E o Abraão, ele via dessa maneira também. Eu me alegro de ver essa... Eu não tinha prestado atenção, sabia que ele guardava, mas dava até prata e ouro, né? E tudo isso, né? Para quê? E assim fez todos os dias, ó, a dar a conhecer o Senhor, ó. E assim fez Abraão toda a sua vida, em todo o tempo. Ele não mudou isso, sempre era o mesmo Abraão, né? E Abraão e seus filhos habitaram em Berseba, e ele estendeu suas tendas por Hebrom. E o irmão de Abraão, Naor, e seu pai e todos pertencentes a ele habitaram em Harã, pois eles não vieram com Abraão para a terra de Canaã. Então eles ficaram lá em Harã, né? Não continuaram. E crianças nasceram a Naor, que Milca, filha de Harã, e irmã de Sara, esposa de Abraão, gerou para ele. E estes são os nomes dos que lhe nasceram, Uz, Bus, Quemuel, Quezed, Chazo, Pildas, Tidlaf, Betuel, sendo 8 filhos. E estes são os nomes, os filhos de Milca, que ela deu a Naor, irmão de Abraão. E Naor tinha uma concubina, e o seu nome era Reumá. E também deu a Naor Zebaque, Gachash, Tachash, Maaca, 4 filhos. E os filhos que nasceram a Naor eram 12 filhos, além de suas filhas. E eles também tiveram crianças nascidas deles em Harã. E os filhos de Uz, o primogênito de Naor, era Abi, Xerefe, Gadim, Melos, Débora, irmã deles. E os filhos de Bus foram Berachel, Namat, Sheva e Madono. Os filhos de Quemuel foram Aram e Recob. Os filhos de Quezed foram Analesh, Alamlech, ou Alamlec, né, melhor, Meshai, Benon, Ife. E os filhos de Cacho foram Pildas, Mesh e Ofer. E os filhos de Pildas foram Arude, Chamum, Mered e Moloque. Olha, interessante, né? Que já tinha o nome do Deus, né? Que exigia sacrifício de criança. E os filhos de Tilaf foram Musham, Cusã e Mutzi. E os filhos de Betuel foram Sechar, Labão e sua irmã Rebeca. Então aqui você entende por que tem toda essa genealogia, né? Dos filhos de Naor, né? Até chegar aqui, ó. Aí chega aqui e muda, ó. Então as famílias dos filhos de Naor, que nasceram a ele em Harã, e Harã, filho de Quemuel e Recob, seu irmão, partiram de Harã e encontraram um vale na terra junto ao rio Eufrates. E eles construíram uma cidade lá, e chamaram o nome daquela cidade após o nome de Petoro, filho de Arão, que é Harã, Naerahim, até esse dia, Harã Naerahim. E os filhos de Quezed também peregrinaram, procurando, e encontraram lugar para morar. E eles foram e encontraram um vale oposto à terra de Sinar, e habitaram ali. E eles lá construíram uma cidade, e chamaram-no pelo nome de Quezed, nome de seu pai, que é a terra de Quesdim, até o dia de hoje. E os caldeus habitaram naquelas terras, e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Terá, pai de Naor e Abraão, tomou outra mulher na sua velhice, e seu nome era Pelila. E ela concebeu e deu-lhe um filho e chamou seu nome de Zoba,
Terá viveu 25 anos depois que gerou Zoba, e morreu Terá no 35º ano do nascimento de Isaque. Quando Isaque tinha 35 anos, Terá morreu, filho de Abraão. E os dias de Terá foram 205 anos, e foi enterrado em Harã. Uau. E Zoba, o filho de Terá, viveu 30 anos e gerou Aram, Aclis e Merique. E Harã, o filho de Zoba, filho de Terá, tinha 3 esposas e gerou 12 filhos e 3 filhas. E o Senhor deu a Harã riquezas e posses, e abundância de gado, e ovelhas e bois. E o homem se engrandeceu muito. E Harã, o filho de Zoba, e seu irmão e toda a sua família viajaram de Harã, e foram morar onde eles pudessem encontrar um lugar, pois a sua propriedade era grande demais para permanecer em Harã, porque não conseguiam ficar em Harã juntamente com seus irmãos, os filhos de Naor. E Harã foi com seus irmãos, e eles acharam um vale a certa distância para o oriente e habitaram ali. E eles também construíram uma cidade lá, e eles chamaram o seu nome de Harã, segundo o nome do seu irmão mais velho, que é Harã-Zoba, até esse dia. E Isaque, filho de Abraão, foi crescendo naqueles dias, e seu pai Abraão ensinou-lhe o caminho do Senhor, e a conhecer ao Senhor, e o Senhor era com ele. E quando Isaque tinha 37 anos, Ismael, seu irmão, estava com ele na tenda. Presta atenção nisso, queridos. E Ismael vangloriou-se de si mesmo para Isaque, dizendo: eu tinha 13 anos quando o Senhor falou com meu pai para nos circuncidar, e eu fiz de acordo com a palavra do Senhor, que falou com meu pai, e eu dei a minha alma ao Senhor, e eu não transgredi a palavra que ele ordenou a meu pai. E respondeu Isaque a Ismael, dizendo: por que te gabas sobre isso, acerca de um pouco da tua carne, que tu tiraste do teu corpo, segundo o que o Senhor ordenou? Vive o Senhor, o Deus de meu pai Abraão, que se o Senhor dissesse para meu pai: toma agora o teu filho Isaque e dá-o como uma oferta diante de mim, eu não iria abster-se, mas com alegria a ele me juntaria. Uau! Versículo 45, e o Senhor ouviu a palavra de Isaque, que Isaque falou a Ismael, e pareceu bom aos olhos do Senhor. E ele pensou em provar Abraão nessa matéria. Pastor, será que Deus é mau, que ele escuta alguma coisa, ele quer provar? Não, queridos. Tudo isso tem respeito à necessidade, tá? Sempre entenda isso. Quando você vê ali a maneira que o autor está escrevendo, com a permissão de Deus, mas os pensamentos do Senhor são muito além, queridos, tá? É semelhante o Jó, né? O diabo aparece lá dentre os filhos dos homens, né? E Deus já se antecipa. Fala: você viu meu servo Jó? Mas você vê como Deus antecipa a intenção do Satanás, né? Mas também você cercou ele de sebe, você abençoa tudo que ele coloca a mão, você só abençoa ele, tira dele para ver se não blasfema na tua face. Ou seja, não foi uma questão de uma aposta para ver, não, queridos, tá? Foi, na verdade, Deus sabia qual era a intenção de Satanás, e Jó precisava ter uma experiência com Deus para não perder a sua salvação. E nós vemos isso, confirma isso lá em Jó, no capítulo 42, se eu não me engano, que Jó diz assim: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Então, só vão ser salvos aqueles que conhecem o Senhor. Amém, meus amados? Aqueles que reconhecem que Jesus é o Cristo. Então, esses serão salvos. O Jó, ele tinha uma obediência muito grande às Escrituras, tinha um conhecimento muito avantajado, tinha uma justiça, queridos, né, muito especial sobre todos os homens. Quer dizer, aliás, nós vamos falar de Jó nesse livro, tá? Se prepara que você vai conhecer a vida pregressa de Jó, tá? Aliás, meus amados, pode escrever ali, Jó e mais um conhecido da Bíblia, que eles vão estar junto, queridos. Quem lembra qual que é? Só para eu saber se vocês têm memória sobre quem é que estava junto com Jó, né? Não precisa falar onde, mas trabalhavam juntos ali. Segundo o livro dos justos, tá, querido? Coloca ali. Versículo 46. E chegou o dia em que os filhos de Deus vieram e se colocaram. Olha como é interessante, queridos, eu nem pensei nisso. E agora chegou a situação semelhante, ó, como se repete, ó. Chegou o dia. Como que interessante, queridos. Olha que eu estou maravilhado, porque eu acabei de lembrar do Jó.
E eu não li esse livro, eu não li agora, né? Eu já li com vocês outra vez. Mas é justamente isso que Deus estava pensando, o Espírito Santo estava também quando deu a escrita desse livro. Ó. E chegou o dia em que os filhos de Deus vieram e se colocaram diante do Senhor, e Satanás também veio, igualzinho no Jó. Com os filhos de Deus diante do Senhor. E o Senhor disse a Satanás as mesmas palavras, ó, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de ir de lá para cá, na terra, e de andar para cima e para baixo na terra. E disse o Senhor a Satanás, qual é a tua palavra para mim sobre todos os filhos da terra? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, eu tenho visto todos os filhos da terra que te servem e se lembram de ti quando precisam de alguma coisa. As palavras, parece que ele vai trazer alguma semente para Deus, né? Que Satanás ele pode tentar isso com as pessoas, né? Mas não com Deus. E quando tu lhe dás as coisas que eles exigem de ti, eles se sentem à vontade e te desamparam, e eles não se lembram mais de ti. Ou seja, os teus filhos só são interesseiros. Queridos, Deus sabe se você é interesseiro, sim ou não. Deus sabe, queridos, que a intenção do nosso coração de servir a Ele, é claro que Ele sabe. Mas por que o Satanás tenta lançar uma semente? Ou seja, ele está ali na maldição dele. Porque até quando o Satanás age, ele trabalha para o Senhor, queridos. É forte isso, que quando Deus manda, né, tem um ditado, né? Quando Deus manda, até o inferno obedece. E realmente esse ditado é verdadeiro, queridos, né? Porque Deus permitiu que ele usasse, né, o Satanás para provar Jó. E agora vai permitir que ele prove mais alguém, queridos. Vamos ver, ó. E quando tu dá as coisas que eles exigem de ti, eles se sentam à vontade e te desamparam, e eles não se lembram mais de ti. Viste Abraão, filho de Terá, que a princípio não tinha filhos, e serviu-te e erigia altares a ti onde quer que ele fosse, e ele trouxe ofertas sobre eles, e ele proclamou o teu nome continuamente a todos os filhos da terra. Agora que seu filho Isaque lhe nasceu, ele te abandonou, e ele fez uma grande festa para todos os moradores da terra, e do Senhor ele se esqueceu. Satanás. Pois no meio de tudo que ele fez, ele não te fez nenhuma oferta, nem holocausto, nem oferta de paz, nem boi, nem cordeiro, nem de cabra. De tudo que ele matou no dia em que seu filho foi desmamado, ou seja, não ofereceu nada a ti, somente aos seus amigos. E de fato isso foi uma falha de Abraão, queridos, né? Quando estava sempre fazendo para Deus, daí chegou o filho, então ali você tem um pouco do motivo, talvez, né? Um motivo que Abraão precisava receber mais uma prova, né? E a partir do momento do nascimento de seu filho, até agora, com 37 anos, ele não construiu mais nenhum altar a ti, nem trouxe qualquer oferta para ti, pois já recebeu de ti o que de ti queria, e portanto abandonou-te. Então Satanás já tinha um discurso pronto, né? Disse o Senhor a Satanás, consideras-te bem, porventura... Vou ler novamente. Consideras-te bem, porventura, o meu servo Abraão? Consideraste bem, né? Porventura, você está certo no que está falando? Pois não há ninguém como ele na terra, um homem reto e perfeito diante de mim, que teme a Deus e se afasta do mal. E tão certo como eu vivo, que se eu lhe disser, oferece Isaque, teu filho diante de mim, ele o faria e não me negaria. E o traria mais depressa do que se eu lhe dissesse para trazer-me um holocausto diante de mim dos seus rebanhos ou manadas. E Satanás respondeu ao Senhor e disse, fala então, agora Abraão como disseste, e tu verás se ele não te transgride o teu mandamento nesse dia e deixa de lado as tuas palavras. E o capítulo 23? Capítulo 23, queridos, vamos ler o capítulo 23, segunda-feira. Amém, meus amados. Hoje eu estou um pouquinho apurado, não vou conseguir ler completamente. Vocês notaram que eu estou gravando ele agora um pouquinho antes, né? Do culto, do programa, tá bom? Então a gente lê segunda-feira o restante, tá? Ou melhor, o capítulo 23 em diante. Amém, meus amados. Glória a Deus. Espero que Deus tenha ministrado no coração de vocês. A leitura foi muito especial.
Glória a Deus por essa leitura e glória a Deus pela sua vida, queridos, tá? Deus abençoe vocês aí, rica e poderosamente. Levanta suas mãos assim, deixa eu abençoar vocês. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga eu recebo, diga amém. Obrigado, Jesus. Queridos, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, tenham uma semana abençoada, ou melhor, um fim de semana abençoado na presença do Senhor Jesus. E domingo nós estaremos ao vivo do altar da Igreja Alicerce, da sede da Igreja Alicerce aqui em Paranaguá, às 9 horas da manhã. Deus abençoe vocês. Até domingo, se Deus quiser.